São para as notas 8.2. Eu venho de Galinha do Arco-Íris, incendiando a Marquês de Sapucaí, brilhosíssimo, me aguardem. Eu não sei de onde vieram essas pragas. Olá, amantes do Vale, tudo bem com vocês? Estamos no ar e comigo, obviamente, um time de peso aqui, Chesco e Diogo, para a gente poder fazer um bate-papo e um debate sobre a primeira sinopse que será analisada pelo nosso grupo, Tuiuti de Jaque Vasconcelos. Nesta noite, neste dia, nós vamos ter então eu como apresentador e Diogo e Chesco debatendo então a divisão do enredo e as perspectivas para Tuiuti, tá bom? Então, começando, eu lendo a sinopse da Tuiuti, eu entendi, né, que esse enredo ele é uma saga contada que vai consolidar então o surgimento do culto ao Ifá e Urubá, desde a criação do universo de Pulo do Maré até os tempos atuais de profissão dessa religiosidade no solo cubano e também no solo carioca no Rio de Janeiro, sob o ponto de vista da nação da língua Lucumi. Os símbolos de resistência representados pela Carlota Lucumi e também as três grandes figuras religiosas citadas pela sinopse, que são Remígio Herrera, Tata Gaetan e Rafael Zamora no Brasil. Essa é a sinopse, né, o contexto de síntese da sinopse, e do ponto de vista de análise do enredo, fica muito claro que ela é dividida em 6 setores. Então a gente pode esperar que a escola vá trazer 6 alegorias ou 6 setores para o seu desfile. Começando pelo primeiro setor, que seria a criação do universo e o culto ao Orumilá, o oráculo de Ifá, como guia espiritual da humanidade. Seguindo, então, para o segundo setor, que vai trazer os rituais da decifração das mensagens de Orumilá e o surgimento do culto ao Ifá como manifestação religiosa em território africano na cidade de Ilé-Ifé, do reino de Oió da Omé, hoje território da Nigéria. Seguindo, no terceiro setor, para a diáspora africana e o início desse culto ao Ifá em território cubano. No quarto setor, seguindo para os movimentos de resistência preta, liderados principalmente pela Carlota Lucumi, como a primeira líder abolicionista na cidade, no território de Matanza. E o desfile se encerra com os últimos 2 setores, falando sobre o primeiro cabildo Lucumi cubano, de Remígio Herrera, a língua Lucumi como propagação da manifestação e surgimento da santeria, que é a manifestação religiosa em território cubano, e encerrando com a descendência do Ifá Lucumi em território carioca, através da figura religiosa do líder Rafael Zamora. Diogo, você concorda com essa divisão do enredo? Você teve o mesmo entendimento? Ou você acredita que, de alguma forma, essa divisão ela é um pouco diferente sobre o aspecto da leitura da sinopse? Perfeito, Carlos, concordo 100%. A divisão é essa mesmo, né? Inclusive, a sinopse deixa bem pontuada. Eu acho o desenvolvimento do enredo, da sinopse da Tuiuti, extremamente tradicional, que a gente tem um desenvolvimento muito tradicional de enredo, com começo, meio e fim, mas com uma inteligência. Porque o Jaque, ele não começa com o culto ao Ifá, ele começa com o que origina o culto ao Ifá. Por que o culto ao Ifá existe? E o princípio, ele é justamente espiritual, ele não acontece ainda no planeta Terra. Então, por que você consulta o Ifá para você saber sobre orientações para a vida? Porque no momento em que Obatalá criou o ser humano e que Olodumare, que é o Deus Supremo, colocou o Emi, o espírito, a vida, Orumilá estava presente e ele sabe para que aquele ser foi predestinado, ou seja, o que aquele ser escolheu viver na Terra. Então, sabendo disso, ele passa a ser consultado para que ele possa justamente orientar em relação a caminhos de vida. Então, o enredo já começa explicando isso. E aí ele parte falando que em Ilé-Ifé, que para os iorubás é a primeira cidade do mundo, é onde surgiu a vida humana, em Ilé-Ifé, Orumilá, que é o orixá, né, que responsável por essa análise, pelo jogo de Ifá, Orumilá, que é o orixá, o Ifá é o jogo divinatório. Então tem essa separação. Ali Orumilá ensina os primeiros babalaôs. E a partir daí, esses babalaôs, eles vão ganhando outros lugares do mundo e o Ifá vai se espalhando pelo mundo. E aí a gente chega no mundo moderno, né, quando a gente tem um movimento de negros escravizados que são conduzidos até Cuba e faz com que o Ifá chegue lá. E a partir dessa chegada, junto com elementos já existentes ali, indígenas e também tradições católicas, surge a santeria, e assim a gente tem a religiosidade afro-cubana que existe atualmente. E aí, quando a gente fala sobre o culto ao Ifá, e o enredo ele deixa isso muito bem explícito, né? A gente tem o Opeleifá, a gente tem o Iquim, e a gente tem o Opoifá, que é onde o jogo é praticado. Isso de acordo com o culto tradicional ao Ifá. No entanto, em Cuba, isso ganha novos elementos, tanto que ele cita o coco, por exemplo. Então, o coco é utilizado dentro desse processo divinatório que é muito característico do Ifá cubano e que não é feito na África Iorubá, na região de Ilé-Ifé e na região de Oió, que são justamente os 2 povos que deram origem ao povo Lucumi em Cuba.
Então, o enredo coloca todas essas questões, fala como se formou em Cuba, fala sobre esses movimentos que você citou, de revolta e de pessoas que dão origem a essa religiosidade. Então, fala sobre Carlota Lucumi, né, na região de Matanza, em relação a revoltas de negros escravizados que trabalhavam na lavoura, e ele cita justamente Remídio Herrera, que é o precursor do IFA cubano. Então, a partir do momento em que ele consegue a sua abolição, ele retorna para a África, ele retorna para Oió, onde ele é iniciado, e ali ele recebe a missão de voltar para Cuba e estabelecer o IFA cubano, que acaba se estabelecendo ali na região de Cuba, tendo como precursor o primeiro iniciado em território cubano, que é justamente o Tata Gaitán. E aí o enredo ele já traz a influência do IFA cubano no Brasil, traz justamente para o período atual. Então ele sai de Leifé, sai de Oió, chega em Cuba, sofre transformações e chega no Brasil através, principalmente, da figura de Rafael Zamora. E aí fala sobre a questão do IFA em território brasileiro, ele faz essa aclamação, né, para que o IFA possa trazer realmente coisas boas e mensagens positivas dentro de um contexto de mundo que a gente vive que é muito conturbado. Então ele é um enredo com começo, com meio e fim, muito bem fundamentado. Acho que justamente o Jacques ele corrigiu o que um dos jurados colocou em justificativa desse ano em relação à temporalidade. Então não tem espaçamentos, é muito bem colocado e é muito bem defendido. É o enredo, quando a gente pensa, não tem como. Se você tem um enredo, você precisa pensar em questões estéticas. E ele é um enredo que possibilita isso também. Então, tem uma inteligência do ponto de vista também de percepção e desenvolvimento de desfile. Então, ele pisa num lugar seguro, trazendo um contexto novo, que é justamente a religiosidade afro-cubana. Uma pergunta para o Diogo. O Marcelo D2 fala que a religião dele é o IFA. Mas a gente é do IFA. IFA, ele é um oráculo, grosso modo assim, o IFA é o oráculo que eles falam que é a ciência mais antiga do mundo. São de 256 respostas, que combinadas elas têm resposta para qualquer coisa, para qualquer problema. E você vai lá e conversa com o Orúmila, e aí tem o jogo e tal, você pode falar de tudo, diferente das religiões que tem muita culpa. O IFA, você fala de dinheiro, você fala de tudo, tá ligado? Então você pode falar de tudo. E é um lugar onde, assim, depois que minha mãe morreu, eu fiquei um pouco... fiquei um pouco solto nisso. Ele também é considerado uma religião? Quando a gente fala do D2, assim, só pra gente discutir. Do ponto de vista oficial, não. No entanto, do ponto de vista pessoal, sim. Por quê? No Brasil, quando você é iniciado no candomblé, o candomblé ele te inicia e te coloca dentro de um contexto de culto de vários orixás. Dentro da religião tradicional iorubá, você pode ser iniciado para um único orixá e a sua religiosidade ela é dedicada exclusivamente àquele orixá. Então, se você tem alguém iniciado dentro do culto de Orumilá, a vida dele, a prática religiosa é o Ifá. Então, do ponto de vista pessoal, de como eu encaro a minha religiosidade, é 100% válido. Ele está corretíssimo em dizer, dentro do guarda-chuva de religiosidade, é a religião tradicional iorubá. Vou fazer uma pergunta. Fazendo a leitura da sinopse, a gente percebe que o Jacques ele opta por trazer alguns elementos, né, a imagem, alguns orixás que são conhecidos do nosso estudo religioso africano, como Ogum, Xangô, Oxum, né? Então, como que isso se comunica com essa sinopse do ponto de vista da construção que o Jacques pretende colocar? Perfeito, Calupe. Ele cita 2 orixás em específico, além de Orumilá, que é o orixá que é o detentor, né, do Ifá, o orixá que responde ali através do Ifá. Ele cita Ogum, que é um orixá guerreiro, é um orixá de tecnologia, é um orixá de caminhos, é um orixá de desbravamento, e ele coloca Ogum justamente no contexto em que esses negros escravizados se rebelam para poder justamente defender aquilo que é seu por direito, não só no que se refere à liberdade, mas também às suas crenças e religiosidade. Então, Ogum vem com muita força em relação a este momento, porque é um orixá que, de fato, está 100% relacionado. E depois Oxum, que é um orixá relacionado à fertilidade. Tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que nasce, tudo aquilo que surge, é sob o axé de Oxum. Então, Oxum surge justamente no contexto em que ele fala sobre o nascimento do Ifá cubano. Então, Oxum é um orixá totalmente relacionado a isso, a esse contexto de fertilidade, além de outras questões relacionadas ao orixá, como, por exemplo, da intuição, o orixá que está muito relacionado a jogos divinatórios. Então, quando a gente fala jogo de búzios, por exemplo, Oxum é um orixá muito relacionado a esse jogo.
Então, até nisso, já que é muito inteligente, porque ele coloca esses dois orixás dentro de um contexto 100% correto e que possibilita, mais uma vez, questões estéticas interessantes no desenvolvimento do enredo. Então, muito inteligente. Chesco, no final da sinopse da Tuiuti, tem uma frase aqui que eu vou te fazer aqui em termos de pergunta, né? O Jacques termina assim: hoje, a mão de Orumilá está presente na vida de grande parte do povo cubano e os tambores batá ressoam consagrados em Ifá pelos cabildos de Havana. Então, falando de tambores, a gente lembra de musicalidade. E sob esse ponto de vista, como que você entende que essa sinopse ela propicia uma possibilidade grande da Tuiuti trazer um bom samba, que a gente ainda não sabe, né, se vai ser mais uma vez encomendado ou não, para o Carnaval de 2026? A apresentação do samba está até marcada já, né? Do samba que foi encomendado. Saiu no Rio Carnaval, não lembro a data, acho que é bem ali no meio de agosto, mais ou menos. O que eu espero, tá, Calupe? Porque daí, como uma pessoa que gosta da cultura cubana, a cultura cubana, do ponto de vista de tambores, ele produz uma musicalidade própria. Quando a gente olha os ritmos cubanos, a Cuba, eu acho que é um dos países, é o país da América Central que mais é identificado a partir do ritmo, né? E que produziu grandes artistas renomados. Quando a gente olha desde Orixás, que é um grupo basicamente de rap cubano, mas a gente não entende como rap, mas eles entendem como. A gente tem ali também Omar Apoetundo. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A gente tem Buena Vista Social Club, a gente tem uma série de artistas, quando a gente olha para toda a base cubana, que dá espaço para uma Tuiuti explorar um samba misturando esses ritmos. Eu espero que explore, porque eu acho que dá uma riqueza para o carnaval interessante. Porque a música cubana, além dos tambores, e além de atabaques, e além de rumbas, tem muito metal. Eu acho que a gente, se a Tuiuti, fazendo grandes sambas como ela vem fazendo, souber explorar a musicalidade, a gente tem uma Sapucaí basicamente tomada, e acho que com boas possibilidades de bateria, porque o bater de tambor cubano é diferente do bater do tambor brasileiro. Então, acho que isso vai ser o grande ali para a Tuiuti conseguir explorar, e se conseguir explorar, eu acho que é gol. O samba já está com data marcada para ser apresentado. Mais uma vez, Cláudio Russo, mas com a participação de Luiz Antônio Simas, que é um dos autores consultados. O Luiz Antônio ele tem um livro, né, Filosofias Africanas, uma introdução, que o Jacques utilizou. Então, pode ser muito interessante, do ponto de vista de construção de letra, o samba da Tuiuti para 2026. O que você acha, Diogo? Perfeito, Calupe. Excelente observação. Quando a gente fez ali os shorts, né, falando sobre a divulgação do enredo da Tuiuti, foi o que eu até joguei ali. Até falei, nossa, será que o Jacques bebeu aí nas fontes da literatura? Eu citei o Ney Lopes ali. Grande Ney Lopes, que escreveu um livro sobre Falo Cume, e eu acho que o Jacques bebeu aí dessa fonte do livro do Ney Lopes, hein? O que vocês acham? E esse livro do Simas é junto com o Ney Lopes. Sim. Tem um outro livro que ele é o mais reconhecido do ponto de vista de
de informações e de qualidade sobre o Slocum no Brasil, que é um livro do Ney Lopes, que também está dentro dessa bibliografia de pesquisa para o desenvolvimento da sinopse. Então, a participação do Luiz Antônio Simas, óbvio, faz com que, né, a expectativa fique lá em cima dentro dessa questão de construção, não só da letra, por conta de todo o conhecimento que ele tem, mas também em relação à melodia, por conta da própria vivência que ele tem com o terreiro. Então, isso faz com que a gente espere algo realmente bom. E vamos à pergunta que não quer calar, né? Tema deste quadro. Vocês acham, então, que essa sinopse vale o enredo e pode proporcionar notas 10 para a escola? Vocês entendem que, de repente, a gente veio no caminho errado? É um ano que a gente está trazendo homenagens, né? Obviamente que são homenagens cada uma com a sua característica. Não é o ano dito como o ano de religiosidade africana, como foi 2025. Ela tem essa trajetória do ano passado, uma nova vertente. Será que vai valer a pena? No meu ponto de vista, eu entendo que a Tuiuti pode se beneficiar com esse enredo. Ela está saindo daquilo que as outras escolas estão trazendo, né? Muitos pode parecer um enredo batido, um enredo que já se assemelha a algumas outras coisas que já se viu na Sapucaí, mas como a gente bem falou, lembra de uma outra tratativa sobre o culto do Ifá da Sapucaí no grupo especial. Mas a construção, para mim, está bem interessante do ponto de vista de historicidade e cronologia, então isso pode ajudar muito, já que já é um carnavalesco reconhecido por trazer notas do quesito enredo. Então eu acho que a escola tem tudo para se sagrar muito bem neste quesito, povoar, né, notas 10 para os demais quesitos que são coordenados ao enredo. O que você acha, Tia? Você acha que tá uma bola fora da Tuiuti para 2026? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é? Uma super bola dentro, principalmente no ano de as homenagens, é um respiro, tá, que vem muito bem em enredo na Tuiuti. Então acho que é um ano pra gente gabaritar em quesito, não duvidaria da Tuiuti, tá? Mas, realmente, se a gente olha em ousadia, talvez não seja o enredo mais ousado da Tuiuti. Como é que é? Mas vale super, e eu tô curiosíssimo o que vai ser na avenida desse enredo. Travou, Marquinhos. Concorda, Diogo? Ou você não tem uma opinião diferente? Não, eu gosto muito. Eu só complementaria, acho que essa questão, né, que virou meio que um lugar comum de falar que os enredos afro são todos iguais, mas olha só que interessante, né? O Chesco falou quanto lembrou o desenvolvimento do enredo, lembrou a questão da Viradouro, quando falou do Candomblé Jeje. Reparem que a gente tem dentro desse enredo da Tuiuti, tem de um outro contexto, que é o afro-cubano, a gente tem personagens totalmente distintos e inéditos. A gente citou aqui o nome deles, então nunca passaram antes pela avenida, vão passar pela primeira vez. E eu acho que a gente tem esse ano, apesar de a gente ter a maioria das escolas com enredos biográficos, a gente ainda tem um comparativo afro, que é muito interessante, porque são muito distintos. Então a gente tem a Tuiuti afro-cubano, tem a Beija-Flor Embé, que fala do candomblé tradicional baiano, de origem urubá, e a gente ainda vai ter a Portela falando sobre o batuque no Rio Grande do Sul, com forte influência jeje também. Então a gente vai ter aí esses três universos dentro do contexto afro-religioso, mas que vocês vão poder reparar que é muito diferente, são contextos muito distintos, mas ao mesmo tempo muito interessantes. Então, assim, para mim, com certeza, vale o enredo. Bem, então, Tuiuti muito bem representada para 2026. Esse enredo me lembrou muito, né, durante a leitura, o enredo de Fatumbi, da Ilha do Governador. Se a escola vier nessa vertente também, de termos de montagem de samba, pode ser que a gente tenha samba histórico aí para a escola no próximo ano. As ativas foram criadas, acredito que mais um ano em que o Jaque pode trazer toda a carga técnica e estruturada do ponto de vista de design, de imagético que ele costuma trazer. O último carnaval foi uma grande amostra disso, de corrigir alguns pontos que a escola pecou no ano passado e, de repente, finalmente vir para um grande desfile, quem sabe até beliscar uma vaga no G6, né? Essa é a nossa expectativa. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação da sinopse da Tuiuti. E vamos pro próximo vídeo, então, galera. Muito obrigado, amantes do Vale. Até o próximo. Beijão. Para banda 8.2. Caramba, alucinei. E olha, eu não me drogo, eu já nasci assim. Eu sei de onde vieram essas pragas.